Fiz a prova do TSE e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais questões cabem recurso, que você vai conseguir ganhar muito mais pontos se você aplicar o recurso nessa prova. E também eu vou contar um pouco da minha experiência nessa prova do TSE. E aí, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Ranieri e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Só para me apresentar, eu já sou aprovado em alguns concursos e passei em 2 concursos dessa banca da Sebrasp. E dessa vez eu vou mostrar para vocês como fui na prova do TSE unificado. Mas antes de mostrar quais questões cabem recurso, eu primeiro tenho que contar um pouco sobre como foi a minha experiência nessa prova. Eu fui fazer a prova praticamente sem estudar, porque eu estava estudando durante esse ano para uma prova que ia ter aqui em São Luís. Essa prova do TSE, o edital dela surgiu bem antes da prova que eu ia fazer aqui para São Luís. Então eu me inscrevi na prova do TSE e depois que eu me inscrevi, um pouco tempo depois saiu o edital para a prova que eu ia fazer daqui. Mas qual era o meu plano? Eu ia estudar para agente de trânsito e aproveitar as matérias, porque eu já tinha uma boa base dessas matérias, por exemplo, segurança de dignitários. E depois que eu saísse desse concurso da SMTT, que inclusive eu fui aprovado, eu ia focar nessa do TSE para só pegar algumas coisas ali que estavam faltando. E em vez de eu sair da prova da SMTT e estudar para o TSE, eu realmente parei um pouco os estudos. Por quê? Porque a vida do concurseiro ela não é só estudos. A gente estuda, tira um tempo ali da nossa vida, por exemplo, 3, 4 meses estudando assim sem parar, bem focado. Mas às vezes a gente relaxa um pouco. A vida do concurseiro, ela não é uma reta. Eu já aprendi que a vida do concurseiro é tipo uma montanha russa. Tem vezes que você está em cima ali estudando bastante, mas tem vezes que você cai, fica embaixo ali, sem estudar um bom período. Mas aí depois você volta a subir. E é essa a vida. Então, por eu não ter estudado praticamente nada dessa prova, eu fui sem expectativa nenhuma de passar. E por isso eu marquei a prova praticamente inteira. Eu só não marquei mesmo as questões de licitação, que eu não sabia. Então eu vou mostrar para vocês quais questões cabem recurso nessa prova e como vocês vão aplicar o recurso de vocês. E também eu vou dizer que não são todas as questões que eu sei a explicação exata, porque eu não sou professor dessas matérias, entendeu? Eu sou apenas um estudante que passa aqui meus conteúdos para vocês. E também eu tenho que dizer que a minha prova é a prova de policial judicial do TSE, porque eu estudo para essa área, então eu fiz a prova de policial judicial. E a minha prova tinha a frase: a natureza oferece um caminho diferente a cada um. Se a sua é essa frase, vai ser certinho as mesmas questões. Se não for, você vai procurando aí as questões que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira questão é a questão 41, que diz assim: o controle externo da administração pública federal pelo Poder Legislativo será exercido por meio do Tribunal de Contas da União, conforme expressamente previsto na Constituição Federal. Essa questão aqui, eu vi os professores do Gran Concursos falando sobre ela e que caberia recurso. Por quê? Porque ela não está bem explicada sobre esse Tribunal de Contas. Porque não é só ele, se eu não me engano, a explicação foi essa, que não é só ele que vai exercer essa função aqui. E eu não entendi mais ou menos ali a explicação e não posso explicar para vocês, mas eu pesquisei no ChatGPT e vou mostrar aqui para vocês. No ChatGPT eu coloquei aqui, ó, responda com certo, errado ou se cabe recurso. Aí coloquei a questão certinha. E o ChatGPT disse que a questão está certa e colocou aqui as referências dele. E eu perguntei aqui, essa questão cabe recurso? Aí ele falou que não cabe recurso. Aí colocou aqui todo o embasamento. Ou seja, os professores do Gran Curso falaram que cabe recurso, mas o ChatGPT disse que não cabe. Então eu aconselho você, se você não é professor, você errou essa questão aqui, que no ChatGPT está dizendo como certo, e lá no gabarito oficial provavelmente vai vir certo. Se você errou essa questão, eu aconselho você contratar aí um professor que vai conseguir dar um embasamento, porque também o ChatGPT não é 100% correto. Eu vou já mostrar outra questão aqui que eu fiz, que ele disse primeiro que estava certo e depois eu comentei, e depois ele disse que caberia sim recurso, beleza?
Então o ChatGPT ele não vai ser 100% correto. 100% correto mesmo é você procurar um embasamento com um professor da área. Então essa de direito administrativo aqui, o ChatGPT disse que estava correto e não caberia recurso. Questão 81 da minha prova, que diz assim: os juizados especiais cíveis têm competência para processar e julgar as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo e as ações de despejo para uso próprio, independentemente do valor. Eu fiz essa mesma coisa no ChatGPT, coloquei aqui, e ele colocou aqui que estava certo, beleza? E, inclusive eu errei essa questão aqui, eu coloquei como errado. Não sabia, foi um chute mesmo, e coloquei como errado. Mas ele disse que está certo e colocou aqui todo o embasamento. Mas a explicação que o professor do GRAN, que eu vi ontem, disse que cabe recurso, é porque ele procurou aqui saber sobre uma parte civil e não sobre a parte criminal. E disse que no edital estava pedindo a parte criminal e não a parte civil. E por ser um concurso de agente da polícia, seria a parte criminal que deveria ser cobrada. Então, se você errou essa questão aqui, eu aconselho muito você buscar a explicação dos professores e conseguir embasar o seu recurso, porque você que é concurseiro sabe que cada recurso é importante. Se você pegar ali uma questão, ainda mais essa que vale 2 pontos, e conseguir entrar com recurso nela e o recurso for aceito, você subir 2 pontos a mais, você já vai deixar milhares aí de pessoas para trás, beleza? Então eu aconselho muito você entrar com recurso nessa daqui. Se você ganhar, vai ser melhor para você. E a terceira questão é a 83 da minha prova, que diz assim: empregador que retiver documento de identificação pessoal de funcionário estará sujeito a responder por crime de menor potencial ofensivo e a ser processado e julgado em juizado especial criminal. O ChatGPT deu essa aqui como certa e os professores disseram que ela também vai vir como certa, mas ela cabe um recurso. E essa das que eu pesquisei, a única que o ChatGPT, depois que ele disse como certa, ele disse que caberia recurso. Olha a explicação do ChatGPT. Eu coloquei aqui a questão e ele disse: tá certo, a questão tá ok. Mas aí depois eu entrei aqui perguntando: não cabe recurso na parte que fala sobre crime de menor potencial ofensivo, se o termo correto é infração penal, que esse foi o argumento dos professores do Gran Curso, porque não seria um crime, seria uma infração penal, que é uma contravenção penal. É diferente os dois termos. E o ChatGPT falou: você está certo em questionar o uso do termo crime de menor potencial ofensivo. A terminologia técnica seria infração de menor potencial ofensivo, que engloba tanto crimes quanto contravenções penais com penas previstas dentro dos limites. Então, aqui embaixo, a questão cabe recurso, pois o termo crime de menor potencial ofensivo está tecnicamente impreciso. O ideal seria substituir por infração de menor potencial ofensivo, que abrange a conduta descrita. Então, vocês entenderam? Não era um crime, era uma contravenção penal. Então, a infração de menor potencial ofensivo estaria correta, porque infração abrange os dois. Agora, um crime, isso não era crime, então cabe o recurso. Se você entrar com recurso nela, provavelmente essa questão aqui vai ser anulada ou vai ser mudado o gabarito. Então, se você errou nessa questão, você pode ganhar aí mais 2 pontos e subir muito mais na sua lista. Eu quero falar aqui também os meus resultados para vocês. Eu fiz nas específicas 50 acertos, mesmo sem estudar nada. Essa parte ali de segurança de dignitários fazia bastante tempo que eu tinha estudado, mas mesmo assim eu praticamente fechei, né? Eu errei aqui uma da ABIN, mas essas primeiras 5 ali que fala sobre a segurança em torno da autoridade, eu acertei todas elas. E também eu fui muito mal aqui em português realmente veio bem difícil, e direito administrativo, por eu não ter revisado antes da prova, eu realmente vacilei aqui em algumas. Mas eu com certeza não vou estar na próxima etapa desse concurso, e por isso eu estou falando aqui para vocês dessas questões que vocês podem conseguir ir para as próximas etapas aí e serem futuros policiais
judiciais, beleza? Então, esse foi o vídeo, meu nome é Ranieri. Você gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal e deixa seu curtir, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!